Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedires em oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tivesses contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que graça nós podemos experimentar nesta noite, ao celebrar esta Santa Missa, no segundo dia do Tríduo, em preparação para a festa do Pai das Misericórdias. E nesta liturgia, certamente Deus nos fala. Deus nos fala por meio da sua palavra. Deus comunica a sua graça por meio da sua palavra. Certamente você tem na sua casa um quadro. Provavelmente este quadro tenha uma moldura. Para que nós possamos entender a mensagem do Evangelho de hoje, precisamos ter presente o quadro com a sua moldura. Por quê? É claro que no quadro com uma moldura, o mais importante é o quadro. Mas a moldura, ela dá um destaque
a moldura, ela dá um relevo todo especial ao conteúdo do quadro. No Evangelho de hoje, qual é a moldura? A moldura é o fato que ocorreu com a figueira. Jesus parte de Betânia em direção a Jerusalém e ali ele faz a experiência que nós fazemos todos os dias, a experiência da fome. Jesus sente fome, olha para uma figueira cheia de folhas e, claro, deduz que aquela figueira possuía figos. Ao chegar na figueira, que decepção! Não tinha figos. Jesus amaldiçoa a figueira. Depois, no Evangelho, o evangelista São Marcos narra aquilo que Jesus viveu no templo. Ele expulsa os vendilhões do templo, porque infelizmente transformaram a casa do Pai, que deveria ser um lugar de oração, em um covil de ladrões. Depois deste acontecimento, Jesus volta com os discípulos para Betânia, percorrendo aquele caminho, se deparam com a figueira completamente seca. Olha a moldura do quadro. Num primeiro momento, Jesus amaldiçoa a figueira porque ela aparentava ter frutos, ter figos e não tinha. E por fim, a figueira aparece seca. Esta é a moldura do quadro. O que aconteceu com a figueira? O conteúdo do quadro, qual é? É exatamente a expulsão dos vendilhões do templo. Quando Jesus se depara com toda uma religiosidade aparente. Porque a casa do Pai, que deveria ser casa de oração, foi transformada numa toca de ladrões. Tanto assim, a atitude de Jesus de expulsar os vendilhões do templo, essa atitude criou indignação no coração dos líderes religiosos de Israel. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, diante das palavras de Jesus, começaram a procurar uma maneira de matar Jesus. Matar Jesus. Eram homens que aparentavam ser religiosos, porém os seus corações estavam secos, como aquela figueira ficou seca. Irmãos e irmãs, nós que somos filhos amados de Deus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos concretamente nos perguntar: temos produzido verdadeiros frutos de fé, frutos de amor, frutos de misericórdia? Ou a nossa vida religiosa
as nossas atitudes de religião são atitudes vazias. Sem dúvida, é muito importante na vida religiosa, é muito importante para crescermos na fé, praticarmos a religião, os atos de culto, como por exemplo estamos celebrando agora na liturgia, os momentos em que nós cultivamos a oração pessoal. Às vezes, quando nós fazemos uma novena, cultivamos uma devoção a um santo de Deus, a uma santa de Deus, a piedade popular, a piedade do nosso povo, tudo isso é muito bom e tudo isso deve, de fato, nos ajudar a crescer em fé. Mas tudo isso deve também nos ajudar a testemunhar a fé. Um testemunho que deve se verificar numa prática concreta de amor ao próximo, práticas concretas de bondade, de misericórdia. Do contrário, nós seremos como aquela figueira tomada de folhas verdes, uma figueira que aparenta ter figos, ter frutos, mas na realidade não tem. Por isso, nosso Senhor hoje nos pergunta a respeito dos frutos que nós temos produzido. Os frutos da fé, frutos de amor, frutos de perdão, frutos de compaixão, frutos de justiça, no dia a dia da nossa vida, nos nossos ambientes familiares, nos nossos ambientes de trabalho, de escola, de estudo, de vida social, nas nossas comunidades. Que frutos nós temos produzido? Depois que eles viram que aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado estava completamente seca até a raiz, Jesus disse para os discípulos: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Meus irmãos, para que a fé em Deus possa crescer, nós precisamos verdadeiramente produzir frutos de fé. O testemunho da fé, pela prática do amor, pela prática da justiça, a prática da misericórdia, a prática do perdão, a prática da solidariedade, da compaixão, esse testemunho de fé nos faz crescer vigorosamente na fé. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Eclesiástico, que o autor do Eclesiástico faz verdadeiros elogios a homens famosos, a antepassados das gerações. Porém, quem são estes homens famosos que são elogiados pelo autor do livro do Eclesiástico? Ele diz bem concretamente: são homens de misericórdia. Não são pessoas que fizeram grandes coisas, grandes obras, grandes monumentos. Não são os grandes reis, os grandes poderosos que enfrentaram e venceram grandes batalhas e, portanto, conquistaram mundos, conquistaram reinos. Não. O autor do livro do Eclesiástico diz que estes homens, que devem ser elogiados segundo Deus, são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos,
Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. Porque nós estamos neste tríduo, em preparação para a festa do Pai das Misericórdias. Irmãos e irmãs, nós devemos suplicar ao Senhor que pelo seu Espírito nos torne também homens e mulheres de misericórdia. No contexto da nossa casa, da nossa família, meu Deus, como nós somos desafiados muitas vezes a viver o testemunho da fé pela prática do amor, pela prática da misericórdia, pela prática da compaixão. Olhando o nosso mundo, quantos irmãos e irmãs esperam de nós um testemunho forte de fé pela produção de frutos de misericórdia. E nós somos capazes, irmãos e irmãs, de produzir esses frutos, porque nós somos filhos do Pai das misericórdias. Nós somos filhos de um Pai que é rico em misericórdia, que por meio do seu Filho Jesus Cristo derrama em nossos corações o Espírito Santo, opera em nós a conversão, a libertação de todo o mal, de todo o pecado, de modo que possamos marcar o presente que vivemos. Se vão se recordar de nós no futuro, isso pouco importa. O mais importante é que no hoje da nossa vida, no presente da nossa história, nós frutifiquemos a misericórdia de Deus por práticas concretas de misericórdia. É interessante que ontem, na primeira leitura, que também era um trecho do livro do Eclesiástico, o autor do Eclesiástico colocava em evidência o esplendor da glória de Deus que se manifesta através da criação. Deus verdadeiramente manifesta o seu esplendor, o esplendor da sua glória, o esplendor do seu amor, o esplendor da sua misericórdia, por meio da criação. Hoje, o autor do livro do Eclesiástico quer colocar em evidência que também esse mesmo Deus, que manifesta o esplendor da sua glória, o esplendor do seu amor e da sua misericórdia por meio da obra da criação, Ele manifesta todo esse esplendor por meio dos nossos gestos de misericórdia. Que coisa impressionante! Que responsabilidade o Senhor confia a todos nós. Criaturas frágeis, pessoas humanas, limitadas, a nós. O Senhor confia esta responsabilidade, produzir frutos de misericórdia. Não podemos permitir que a nossa vida religiosa seja vivida sem a fecundidade da misericórdia. Não podemos. É importante, irmãos e irmãs, que supliquemos ao Senhor, neste segundo dia do nosso tríduo, em preparação para a festa do Pai das Misericórdias, que supliquemos ao Senhor que Ele nos dê coragem, que Ele nos dê ousadia, que Ele nos dê comportamentos concretos de homens e mulheres de misericórdia. A nossa vida religiosa, a nossa prática religiosa não pode ser aparente.
como aquela figueira que estava repleta de folhas verdes, aparentava ter figos, mas não tinha. A partir de hoje, pela graça de Deus, nós tomamos essa decisão, que possamos verdadeiramente manifestar no mundo este Pai das misericórdias por meio de gestos concretos de amor, misericórdia, justiça, perdão, reconciliação. Peçamos juntos, irmãos e irmãs, nesta noite, que o Senhor, pela sua graça, venha em socorro às nossas fraquezas, que a nossa vida seja vivida de forma mais coerente, como filhos e filhas do Pai das misericórdias. Assim seja. CançãoNovaPlay.com. Assine já!